Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Nós decidimos fazer essa palestra como... Espera aí que a gente chegar. Nós decidimos fazer essa palestra. Gente, senta aqui mais pra cá. Decidimos fazer essa palestra como uma forma de fazer a abertura, o lançamento das inscrições para a Semana da Química, certo? Após a palestra, a gente vai estar passando as informações, tudo certinho, de como fazer a inscrição, como realizar o pagamento, tá bom? Queria agradecer aos alunos, professores que estão aqui, em especial ao professor Eliezer, doutor Eliezer, certo? A palestra de hoje tem como tema Tecnologia Eletroquímica aplicada ao tratamento de água para o consumo humano. E o Dr. Eliezer, ele possui graduação em Engenharia Mecânica pelo Unifor, especialização em Administração pela UFC, mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela UFC, 2 pós-doc na área de saneamento ambiental, com experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em técnicas avançadas de tratamento de águas e efluentes, com o desenvolvimento de tecnologias híbridas, certo? Queria agradecer imensamente ao Dr. Eliezer e vamos aproveitar a palestra, certo? Eu vou abrir para perguntas no final, tá bom? Boa tarde, pessoal. Acho que eu vou fazer esse microfone mesmo. Mas... Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e também parabenizar a iniciativa de sempre promover essas formas de repasse de tecnologias ou informações sobre pesquisas, que a gente desenvolve aqui na universidade e que tem um caráter de aplicabilidade no nosso tão sofrido semiárido, quando a gente fala de água. Eu vou fazer uma explanação dessa pesquisa que foi realizada durante o meu doutorado e até hoje a gente ainda continua aperfeiçoando essa vertente eletroquímica aplicada ao tratamento de água. E aqui eu vou mostrar algumas peculiaridades que a gente conseguiu desenvolver e que torna essa tecnologia atraente para esse tipo de aplicação, tratamento de água para o consumo humano. Eu dividi a apresentação basicamente como se faz a apresentação de uma tese, mas claro que eu tirei bastante coisa para a coisa ficar mais como se fosse um bate-papo tecnológico. E eu também não vou me limitar só a essa pesquisa. No final eu vou mostrar outras ações que a gente desenvolve utilizando essa vertente da eletroquímica, também para o tratamento de água para o consumo humano. Inicialmente eu gostaria de fazer uma pequena introdução já como justificativa para essa linha de pesquisa que a gente escolheu trabalhar. Não sei se está dando para vocês visualizarem aí, mas eu procuro mostrar aqui algumas características do regime hidrológico ao qual a gente está submetido no estado do Ceará quase totalmente e na região nordeste brasileira, que são características hidrogeológicas de uma região semiárida, é uma região semidesértica. Então isso em si já justifica qualquer trabalho feito nessa linha para se aproveitar algumas fontes hídricas que não são utilizadas por falta de qualidade. Então se você tem uma linha de pesquisa que procura imprimir um tratamento a essa água e torná-la potável, isso amplia o quantitativo de água do nosso semiárido, que já por si só já é um cenário de escassez há muito tempo, desde que o Ceará é Ceará. A gente vê muita mídia falando que há 5 anos a gente sofre com seca, mas isso é meia verdade. A gente tem que entender
que nós estamos encravados numa região semidesértica. Nós estamos quase no deserto. Então, quando se fala em possibilidade de chuva, é 60% de não haver chuva, da possibilidade de não haver. Então, quando chove, é para que você se espante, porque está chovendo. Porque a região é semiárida. Então, aqui, nessas regiões semiáridas, sempre tem umas características que são presentes, porque não existe só a região semiárida no Brasil. Existem várias regiões semiáridas espalhadas pelo planeta Terra. Inclusive, a mais abundante em água é a nossa. Se você for pegar o semiárido de Israel, chove 200 milímetros por ano lá. Aqui chove 800 milímetros, em média, né? Então, há também cenários muito piores do que o nosso. Então, aqui eu coloquei algumas características dessas regiões semiáridas, né? Solo raso, baixa capacidade de acumulação subterrânea, ausência de rios perenes, elevada incidência solar, chuvas com distribuição irregular. Então, tudo isso favorece a escassez de água. Às vezes você tem nessas regiões apenas açudes funcionando como suprimento, como fonte de distribuição de água para a população. E normalmente apresentam concentrações de partículas em suspensão, partículas dissolvidas, sais. Isso sem falar no embasamento do solo, né? Que é outra característica que tem aqui no semiárido nordestino, no semiárido brasileiro. Especificamente aqui no estado do Ceará, o que é que a gente tem? Nós temos uma cobertura vegetal exclusiva nossa, que é a caatinga. Um embasamento cristalino, que é o solo, a composição do solo, por si só, já tem uma concentração de sais elevada, principalmente fluoreto. Os solos são rasos, né, pouco permeáveis, as temperaturas solares são imensas, né? Nós temos aqui 2.800 horas de sol por ano no semiárido brasileiro. A gente poderia se aproveitar disso e fazer geração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos. Nós temos rios, em sua maioria, intermitentes, eventos hidrológicos extremos, né? Em algumas partes nós temos seca profunda, em outras nós temos abundância de chuva. Então esse é um pouco do cenário hídrico do nosso estado do Ceará. E em cima dessas peculiaridades, dessas características hidrogeológicas, a gente tira algumas conclusões, né? Por exemplo, cobertura vegetal da caatinga, ela é exclusiva nossa. Não existe um bioma igual ao nosso. Ou seja, a vegetação, a fauna e a flora são exclusivas desse bioma. E a água está muito ligada, a característica da água está muito ligada ao solo, à vegetação, ao clima. Ou seja, o que é que isso nos diz? Que você não pode chegar lá no Israel e comprar uma tecnologia de lá e trazer para cá. Comprar uma tecnologia americana, japonesa. A gente é que tem que desenvolver as nossas soluções no âmbito do tratamento de água. Elas podem até funcionar aqui, mas vão ter baixa vida útil, porque a água que nós temos aqui, ela é exclusiva nossa, a característica da água. O embasamento cristalino do solo, o que é que isso acarreta? 75% dos poços perfurados no estado do Ceará, todos eles apresentam água salobra, uma concentração de cloretos acima do permitido pela portaria 2914, que estabelece os padrões de potabilidade. Ou seja, nós temos que ter tecnologias de dessalinização. E até hoje o Brasil não detém tecnologia para fabricar membranas de osmose reversa, que é uma das opções que a gente tem para dessalinizar uma água. Outra característica importante, nossos solos são rasos, ou seja, quando precipita, quando chove, a maior parte dessa água vai percorrer o escoamento superficial. Então nós temos uma baixa infiltração e percolação dessa água para formar os lençóis freáticos. Mas mesmo assim, muitas regiões se utilizam de água subterrânea para suprir as suas necessidades de água. Inclusive aqui em Fortaleza, eu acredito que vocês já devem ter visto em muitos residenciais, prédios,
a utilização de poços profundos para suprir a sua necessidade de água. Embora você também receba da CAGES, você ainda faz uma complementação, né? Temperaturas, insolação muito alta. Isso deveria ser evitado o quê? Você tendo essa informação. Nós temos 2.800 horas de sol. Deveria ser evitado armazenamento de água superficial. Deveria ser priorizado o armazenamento subterrâneo, para evitar essa evaporação, a perda por evaporação. Daqui a pouco eu vou dizer esses valores de evaporação. Outro ponto importante que a gente pode tirar dessas características hidrogeológicas é a aplicação de tecnologias temporárias. Ou seja, eu posso ter um açude hoje com água e ele passar 3, 4 meses e não tem mais água. Então eu posso ter uma tecnologia tratando essa água e que ela tenha mobilidade para eu deslocar para outro açude. Hoje, atualmente, nós temos 153 açudes no estado do Ceará. E são 87 já estão secos. Então eles têm essa característica de serem intermitentes. Um período tem água, outro período não tem água. Então isso é muito importante porque o governo fez uma opção de combater, né, a seca por caminhões-pipas. E esses caminhões precisam ir até a fonte, abastecerem seus reservatórios e se dirigirem aos locais para distribuir essa água. E, geralmente essa água não tem qualidade potável para ser consumida. Então a ideia é que essas tecnologias possam estar nesses açudes temporariamente, assim como a água, e essas tecnologias para que elas possam ter mobilidade, uma estação móvel, né? Esse aqui é um mapa do estado do Ceará que mostra o domínio geológico, ou seja, o embasamento cristalino do solo. Você vê que quase todo o estado sofre desse embasamento cristalino. E aí que vem a necessidade de você incluir nas suas etapas de tratamento uma etapa de dessalinização. Ela não seria a única para se tratar uma água, né? Você tem que ter uma série de etapas, onde cada etapa faz um pouco do serviço de deixar a água potável. Então há uma necessidade grande de você trabalhar sempre com dessalinização de água quando você pensa em aumentar a oferta de água potável no semiárido nordestino ou do Ceará. Outro ponto importante é o saneamento precário que nós temos, infelizmente ainda, no nosso país. Aqui eu tenho um mapa do estado do Ceará, esses são os dados da COGE, que mostram que há uma grande contaminação de todas as bacias hidrográficas do estado do Ceará. Todas elas recebem contaminação por esgotos domésticos ou industriais. Em maior ou menor concentração, a gente diferencia pelo tamanho dessas figurinhas que estão aí plotadas no gráfico, na figura. Então a própria COGE já tem conhecimento disso, né? De que a gente precisa urgentemente coletar esse esgoto, tratar e descartar isso de forma correta. Porque é o esgoto que suja a água. Então primeiro você tem que combater a causa. Hoje a gente combate o efeito, que é muito menos eficiente e muito mais caro. É muito mais viável que você trabalhe em cima disso aí, de eliminar todas essas fontes de contaminação. Que aí é mais um agravante para o cenário hídrico que eu acabei de mostrar, né? O cenário de escassez e uma água que já tem elevada concentração de sais. Aí você tem também agora o incremento de resíduos domésticos ou industriais nessa água, que já é pouco ofertada. Compromete mais ainda a qualidade. Então nós temos duas justificativas para que você possa estudar tecnologia de tratamento de água. É o regime climático do semiárido e esse saneamento precário. E quais são as tecnologias utilizadas hoje para se tratar uma água a nível de fornecimento de uma grande cidade como Fortaleza? Você tem 3 opções aqui. Existem mais opções, mas essas são as mais utilizadas.
tratamento convencional, ele contempla todas as etapas que a gente conhece de tratamento de água. Você tem a coagulação, floculação, sedimentação e a filtração. Depois da filtração, você tem uma desinfecção com cloro, que é para te dar um residual, uma garantia de que essa água vai chegar ao seu consumo ainda mantendo os padrões de potabilidade, principalmente quando a gente fala das características microbiológicas dessa água. A filtração direta, ela já é um pouco mais reduzida, ela não tem essa etapa de sedimentação. E a filtração direta em linha, ela nem tem a floculação e nem tem a sedimentação. Por que que tem essa retirada dessas etapas? Aqui em Fortaleza e região metropolitana, nós temos uma água distribuída que passa por esse tipo de tratamento, esse tratamento mais curto. A água passa menos tempo na estação de tratamento de água devido à falta dessas duas etapas. Porque isso aqui, pessoal, já é feito no próprio açude. Por tanto tempo que o açude passa sem receber água, ele faz uma sedimentação natural, ou uma decantação natural. Tem autores que falam decantação, outros sedimentação. Então essa sedimentação já é feita no próprio açude, então não precisa que você faça na estação. E a floculação, ela é feita em linha, ou seja, quando a água é captada, ela passa por uma coagulação, a adição de alguns insumos químicos à base de ferro ou alumínio, que vão provocar aí a formação de coágulos. E esses coágulos, depois de formados, quando eles vão se dirigindo à filtração, no próprio canal de transporte, você realiza a floculação. Não é que ela não exista, né? Mas não existe um tanque para se fazer essa etapa. Ela é feita no caminho até o filtro. Por isso que o nome é filtração direta em linha. Aqui tem várias vantagens de você trabalhar com essa tecnologia. Como eu falei, ela é mais curta, a água passa menos tempo sendo tratada, o custo é menor, você consegue atender uma demanda. Por exemplo, em Fortaleza nós temos uma produção de água de 10 mil litros por segundo, que é mandado para Fortaleza. Embora isso não seja recebido pela cidade, porque 60% disso se perde por vazamento na distribuição. Só chega a 4 mil litros por segundo. Mas é uma tecnologia que permite o atendimento a grandes quantidades de população. Aqui tem uma explicação disso que eu falei, né, da filtração direta em linha. Os açudes já são decantadores naturais, como eu falei, que não contemplam nessa tecnologia essa etapa da sedimentação ou decantação. A irregularidade de chuva faz com que esses açudes passem vários anos ou vários meses sem receber água. Vou passar aqui para a gente não perder tempo. E aí, qual é o principal problema que eu trago dessa tecnologia? É devido exatamente à baixa qualidade dessa água bruta. Quando você olha nos livros, você vai ver que a filtração direta em linha, ela se limita a exatamente dizer que nós temos uma coagulação, a filtração, depois você faz uma desinfecção e distribui essa água. Mas eu não posso, nos dias atuais e, sei lá, 10 anos atrás, eu entendo esse problema de você não poder aplicar somente essas tecnologias ou essas etapas. Você tem que ter uma pré-oxidação antes. E geralmente isso é feito com cloro. Certo? Então essa água bruta que eu falei aqui, que ela é contaminada com restos ou resíduos domésticos ou industriais, e às vezes sem nem tratamento, porque muitas regiões do estado, muitas cidades, municípios não têm nem coleta de esgoto, quanto mais tratamento. Então esse esgoto bruto acaba chegando na água, que contribui para essa água do açude Gavião, que aí tem outra peculiaridade aqui que eu tenho que dizer. A água que abastece Fortaleza não é a água do açude Gavião. Ela apenas ocupa aquele espaço.
E faz 6 anos que o Gavião não tem sua água própria. Não consegue acumular água, por falta de chuva. Então o que é que o Estado faz? Traz água de diversos açudes, Castanhão, Oroz, Pacuti, Riachão, e através do canal de integração essa água chega até aqui. Então a gente retira a água, a pouca água que o sertanejo tem e traz para a capital, em região metropolitana. E essa água passa por diversos locais onde não tem esgotamento sanitário. Então a gente recebe uma água rica em nutrientes. No caminho, essa água, por sofrer insolação intensa, por esse regime climático do semiárido, nós temos a atividade fotossintética muito alta nessas águas. Então existe o crescimento, o florescimento de microalgas. Então essa água já chega eutrofizada. Então a água do Gavião, se você for observar, ela é praticamente verde. Tem gente até que acha bonito, né? Até se confunde com gramado. Você de longe, você olha, acho que grama bonita, quando você chega é a água. Mas a água é rica em microalgas. Porque o esgoto é rico em quê? Nitrogênio e fósforo. E aí você tem uma alta incidência solar. Isso provoca a atividade fotossintética acima do normal. E acaba criando uma perturbação no ecossistema aquático. E essa água bruta chega dessa forma para que você faça apenas uma coagulação, uma filtração, uma desinfecção e distribua. Esse tipo de tecnologia, isso já tem mais de 100 anos que é utilizado. Aqui no Brasil já deveria ter havido incrementos de tecnologias mais novas, mais avançadas. E como eu falei, essa água bruta, ela chega dessa forma porque a gente não liga para os esgotos. Então a gente vai ter que combater esse efeito. Poderíamos combater a causa. Mas então vamos combater o efeito. Como é que a gente faz? Usa o cloro. A pré-oxidação. A primeira ação que você faz é reduzir essa carga orgânica utilizando o cloro. Aí vem outros problemas. Eu até tirei isso aqui de uma tese do professor Manuel Salles, que trabalhou mais de 30 anos na CAGES, fez doutorado aqui. E ele coloca o seguinte: a principal limitação dessa tecnologia de filtração direta em linha no estado do Ceará tem sido a dificuldade quando não se utiliza um oxidante antes da coagulação. De se produzir água filtrada com valor de turbidez inferior ao limite máximo estabelecido. Ou seja, o que ele quer dizer é que se você não utilizar a pré-oxidação ou qualquer oxidante, para reduzir essa carga orgânica da água bruta, você não consegue chegar no final atendendo a portaria 2914 de uma água potável. Então, é imprescindível o uso de pré-oxidação. Aí, quais são as consequências do uso do cloro nessas águas? Nós também temos na água matéria orgânica natural, que é composta por ácidos púricos, ácidos úmicos. Nesses ácidos existem os radicais cetonas. Esses radicais cetonas, combinados com qualquer halogênio, e o cloro faz parte disso, você vai ter essa substituição desses hidrogênios por esses halogênios. E aí você vai criar os organoclorados. No caso, eu usando o cloro, né? Aí eu vou ter aqui, no caso do uso do cloro como oxidante, eu vou ter essas reações com halofórmios. Eu vou formar bromofórmio, clorofórmio. São vários compostos, são chamados de trialometanos. São 4 compostos. E aqui eu tenho essa tabela que mostra os trialometanos, né, esses que eu falei, clorofórmio, bromo de clorometano, de bromoclorometano e bromofórmio. E essa tabela mostra todos os outros subprodutos que são gerados, que são formados com o uso do cloro na água. Principalmente quando você usa o cloro na pré-oxidação. Não estou falando do uso do cloro lá no final da desinfecção. Estou falando do uso na primeira etapa de tratamento. E aí você tem os trialometanos, ácidos aloacéticos e diversos compostos que já foram provados serem carcinogênicos.
E aí você tem uma série de outros agravantes que funcionam como catalisadores da formação desses compostos. O tempo de contato do cloro com essa água que contém microalgas, que contém matéria orgânica natural, que são os ácidos. A temperatura, a nossa temperatura favorece essa formação. O pH, a concentração de brometo e iodeto, características e concentrações dessa matéria orgânica natural, isso naturalmente você encontra nas águas. Isso é fruto de animais que caem dentro d'água e morrem, folhas, galhos, tudo isso entra em decomposição. E daí vem essa formação dessa matéria orgânica natural. Então, naturalmente, você vai encontrar isso na água. Lógico que se for de uma maneira natural, não antropogênica, aí você vai ter um certo equilíbrio desses ácidos formados. Mas quando você tem a mão humana participando desses impactos, aí você tem tudo isso agravado. A concentração do cloro que você usou, as microalgas também presentes, tudo isso funciona como catalisadores na formação desses subprodutos da desinfecção. Aqui tem uma tabela que eu tirei da Agência de Proteção Ambiental Americana, que já lista esses 4 trialometanos, né, como evidências limitadas suficientes em estudos epidemiológicos. Ou seja, existe o provável, provavelmente ele vai causar câncer. Esses trabalhos que detectaram a presença desses trialometanos na água, isso vem desde 1974. Muitas pesquisas começaram a serem feitas com a água tratada e verificaram-se a presença desses trialometanos. E aí eles foram estudar as águas brutas e não havia uma correlação, né? Da água bruta não se via a presença disso. E na água tratada você já tinha a presença deles. Então isso foi detectado, que o próprio processo de tratamento estava produzindo esses compostos, né? E aí tem uma série de outras pesquisas de 2004 que mostram que a exposição a esses subprodutos da desinfecção pode ocasionar câncer de bexiga, de colo, do reto. E outras pesquisas também mostraram que há um caso a mais de câncer do que o normal a cada 33 mil habitantes que consomem essa água. E aí eu faço uma observação. O consumo não está ligado só a você ingerir essa água. Você tomar banho com essa água também é um problema. Até maior do que a ingestão. Aqui tem outras pesquisas que eu coloquei também. Trialometanos alcançam o organismo humano pela ingestão, pela lavagem de roupa e louças, durante o banho, no uso de piscinas. Uma vez presentes na água, os trialometanos, em virtude da sua volatilização, podem apresentar-se de forma gasosa no ambiente, e eles são lipossolúveis. Eles penetram pelas glândulas da pele. A exposição ao clorofórmio por inalação durante um banho de 8 minutos pode ser até 6 vezes mais grave do que a ingestão da mesma água durante um período de 24 horas. Então tem muita coisa que foi sendo descoberta como consequência de você consumir ou se utilizar dessas águas que recebem essa cloração inicial. Aqui a nossa legislação, o que é que ela diz? A partir de 2011, essa portaria 2914, que estabelece os padrões de potabilidade, ela já traz em seu escopo, né, além dos trialometanos que já tinha, agora os ácidos aloacéticos. E quais são as concentrações permitidas, máximas? Se você somar todos os trialometanos, você só pode ter até 0,1 miligramas por litro. Os que a gente chama de trialometanos totais. Os ácidos aloacéticos, depois de você somar todos os ácidos, a concentração de todos eles, não pode passar de 0,08 miligramas por litro. E aí, depois de todo esse cenário, né, a gente vê que há realmente uma demanda para um desenvolvimento de tecnologias
que possam até eliminar essa oxidação química e você possa fazer isso de outra forma, para não gerar esses subprodutos. E que não ofereça também assim, uma alternativa para que você possa ampliar a oferta hídrica nesse cenário de escassez. Aqui eu já vou entrando no que eu desenvolvi juntamente com um grupo de pesquisadores, né, dos nossos laboratórios, com a orientação do professor Ronaldo. Qual foi a via tecnológica que nós seguimos para chegarmos até o tratamento eletrolítico? No meu mestrado eu trabalhei com essa tecnologia chamada de cavitação. A cavitação é um fenômeno que acontece nas máquinas hidráulicas, principalmente bombas. E, na verdade, é um problema quando ocorre numa bomba hidráulica. Se ocorrer cavitação, vai haver desgaste das partes móveis dessas bombas. Mas aí tem um benefício dentro desse problema, que é a parte de desinfecção que você consegue quando você se utiliza dessa cavitação. Aqui eu vou tentar dar uma explicação bem resumida de como é que ocorre esse processo. Eu tenho um rotor que gira e dentro desse rotor existe uma quantidade de água que está submetida a esse rotor, que gira a 5.000 rotações por minuto. O que acontece aqui, eu representei moléculas de água por essas esferas aqui. As primeiras moléculas que estão em contato com a face desse rotor, elas vão receber essa energia de vibração e vão passar essa energia para as próximas moléculas e assim sucessivamente. Só que quando essas primeiras passam a energia para as que estão imediatamente adjacentes a elas, essas primeiras retornam ao estágio inicial. E nesse retorno, as que estão adjacentes ainda estão transferindo energia para as terceiras. Então vai se abrir aqui no meio o que eles chamam de cavidade. Por isso que isso aqui é chamado de cavitação. Essa cavidade é uma bolha que começa a crescer e implode dentro da água. E aí há uma liberação muito grande de calor. Cerca de 5.000 graus é liberado. E aí você tem outros mecanismos aqui que são propícios à desinfecção da água. Esse desenho aqui até mostra melhor. Existe uma fase de equilíbrio. Quando eu ligo o equipamento, existe a fase de compressão e a fase de expansão. Quando a primeira molécula retorna, depois de transferir parte da energia que ela recebeu, a segunda ainda está transferindo para a terceira. Então existe essa cavidade sendo criada aqui, que é um vácuo. E há uma grande liberação de energia aqui. Então os micro-organismos que estiverem próximos a esses borbulhos, eles vão ser dilacerados quando esse borbulho implodir. Eles vão ser quebrados fisicamente. Há também uma grande liberação de energia térmica. Então quem tiver as imediações aqui, também vai sofrer com esse aumento de temperatura. E também há a formação de radicais hidroxila. Então são 3 mecanismos amplamente divulgados por cientistas, e a maior parte desse cientista, Jyoti Pandit, da Índia, onde ele coloca exatamente esses 3 mecanismos de desinfecção. E a gente construiu esse reator, e aqui ele construído, esse corpo metálico, dentro dele existe um rotor que girava a 5.000 rotações por minuto. E o que a gente descobriu com isso, apesar de ser uma tecnologia bastante eficiente, a gente trabalhava com esgoto bruto. E a gente obtinha vapor, né? Porque isso aí entra o esgoto líquido, a temperatura ambiente, e sai o vapor a 110, 120 graus. Questão de 10 segundos. E esse vapor era condensado, e aí a gente obtinha água líquida e fazia as análises. E não tinha mais nenhuma presença de micro-organismos. E aqui não há seletividade, porque o cloro tem uma certa seletividade por bactérias, né? Ele não é muito eficiente para protozoários, e isso é um problema muito grande para o tratamento de água. Essa tecnologia não há essa seletividade.
E aí a gente percebeu também que era uma tecnologia altamente inviável, energeticamente falando. A gente precisava de 30 mil watts de potência para produzir aqui 500 litros de água por hora. Então era um dispêndio muito grande de energia. E essa tecnologia, ela é baseada em vibrações. Então, no doutorado, a dedicação maior foi de encontrar um meio de se fazer essa vibração de outra forma. Por que essa vibração é tão importante, pessoal? Aqui eu pego esse vídeo que foi feito com arroz. Aqui eu tenho uma placa metálica onde eu jogo arroz aleatoriamente. Embaixo dessa placa eu tenho um alto-falante que está emitindo um som a determinada frequência. Toda vida que eu mudo a frequência, eu tenho um desenho diferente aqui que é relacionado com alguma molécula. À medida que eu vou mexendo na frequência, eu altero esses desenhos. Cada desenho desse é relacionado com uma molécula. Então, isso aí quer dizer que tudo que a gente está vendo aqui está vibrando. Então, toda molécula tem uma vibração natural, como a molécula da água também tem. Então, qual era o nosso propósito? Era causar uma interferência construtiva nessa vibração da molécula da água. E com isso favorecer a ruptura dessa ligação covalente. E esses fragmentos advindos da ruptura da molécula da água que iriam formar os nossos oxidantes, principalmente o radical hidroxilo, que era o nosso foco, é o nosso foco. Então, o nosso objetivo foi investigar o desempenho no uso de tecnologias eletrooxidação por campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico uniforme é exatamente utilizado para provocar essa ressonância, né? Essa interferência construtiva com a forma de onda de vibração da molécula da água. Aí tem os objetivos específicos, que era otimizar os parâmetros operacionais desse equipamento, avaliar o uso desse equipamento como uma opção na pré-oxidação de águas ricas em matéria orgânica e avaliar também a formação de trialometanos, usando essa tecnologia no lugar do cloro, lá na estação de tratamento de água do Gavião. Esse equipamento foi montado e foi levado lá para a estação de tratamento de água do Gavião. Aqui, ó, só para mostrar que a molécula da água existe em 3 movimentos vibracionais, e a gente procura exatamente através dessa tecnologia, que é uma forma de eletrólise. Eu vou romper essa ligação através da eletricidade, só que é uma eletrólise diferente. A gente se utiliza de um circuito eletrônico que vai dar essa interferência construtiva na onda de vibração da molécula da água. Isso aqui é uma gota d'água que foi exposta a uma frequência de 200 Hz. Você vê que ela há uma interação dela com a frequência.
E a gente vê isso nos experimentos, quando você compara a tecnologia de eletrólise sem o uso dessa tecnologia, mas uma eletrólise normal, você vê que há um ganho de eficiência e há uma economia de energia. Porque o grande fator de desvantagem da eletrólise é a aplicação de grandes quantidades de energia para que haja essa ruptura da molécula da água. Mas se utilizando da frequência, a gente tem um consumo menor e uma eficiência maior. Claro que isso vai depender do efluente que você está trabalhando. A gente já experimentou em água para consumo humano, efluente de lagoa de estabilização, de esgotos, efluente têxtil e agora efluente de galvanoplastia, que são ricos em metais, né? Então, qual é o objetivo desse equipamento que teria que ser desenvolvido? Era de provocar um trem de pulso que pudesse ter uma interferência com a vibração da molécula da água, que está representada ali por aquelas esferas. O átomo de hidrogênio maior, os dois átomos de hidrogênio, e aí essa interação desse trem de onda, através de eletrodos, iria provocar essa maior ruptura dessas moléculas. Porque a gente estaria agindo em cima da vibração natural da molécula da água. Então aqui eu coloquei esses dois desenhos que representam a interferência construtiva. Quando você faz algo construtivo, por exemplo, eu tenho uma certa emissão de onda interferindo com outra. Se eu faço o pico da onda coincidir com o pico da outra onda, eu vou ter uma onda com amplitude bem maior. E quanto mais eu aumento essa amplitude, mais eu vou provocar a desconstrução dessa molécula que está vibrando dessa forma. E aqui é um exemplo de uma interferência destrutiva. É quando o pico de uma onda coincide com o vale da outra. E aí elas se anulam. Então não era isso que a gente queria. A gente queria provocar a construtiva. E quando a gente fala de frequência, você vê que a frequência não entra no cálculo da potência. Que a potência é que está ligada ao consumo. A frequência não está nesse cálculo. Então eu posso trabalhar com 2 volts, 0,5 amperes e provocar uma frequência alta. Isso não vai influenciar no meu custo. Aqui são os 3 modos de vibração da água: extensão, flexão e torção. Esse desenho aqui representa exatamente como é que estavam dispostos os nossos eletrodos na água. Aqui eu tenho 2 placas carregadas, uma positivamente e outra negativamente, que eu vou, inicialmente, o que é que vai ter? Um campo elétrico uniformemente variado, se formando entre uma placa e outra. Vai ter a obediência da molécula da água nesse campo elétrico, ou seja, a parte negativa da molécula vai ficar virada para a parte positiva, e daí eu começo a fazer um trem de pulso. Esse trem de pulso, inicialmente eu tenho a molécula d'água totalmente sem uma direção. Quando eu ligo o equipamento, há uma reorganização das moléculas. Sempre a parte negativa voltada para a placa positiva e a parte positiva da molécula virada para a placa negativa. E aí eu começo a fazer meu trem de pulso, até que eu faça essa ruptura dessa ligação covalente. Porque eu estou entrando em ressonância com a própria vibração natural dessa molécula, como eu falei. E aí eu vou provocar várias reações, né? Oxidação da água, redução. Eu vou ter aqui 3 mecanismos que estão ligados ao processo eletrolítico. Eu vou ter eletrooxidação, eletrocoagulação e eletroflotação. Porque eu vou ter muitos gases aqui sendo gerados, inclusive o hidrogênio, que é o gás combustível de excelente octanagem, né? Mas nós temos aqui um problema. Ó. Se tiver cloreto na água, esse Cl- vai ser oxidado. E aí eu vou formar o gás cloro, que pode formar os galometantes. Então esse era um problema. Apesar de quando ele é formado,
ele está produzindo um oxidante, que é o hipoclorito, ele vai agir na desinfecção dessa água, mas também, por outro lado, ele vai produzir os subprodutos da desinfecção. Então, o que é que a gente tinha que fazer? O tempo de detenção da água dentro desse reator tem que ser mínimo possível, para que haja produção mínima desse oxidante, através da oxidação do cloreto. Aí eu desenhei aqui os eletrodos, e aqui eu vou ter difusão, convecção e migração, que é natural de um processo eletrolítico. Há um gradiente de concentração, as reações vão acontecer exatamente nesse espaço de 10 Angstrom da face do eletrodo, dos dois eletrodos, né? Aqui é que vão estar todas acontecendo as minhas reações. Então vai haver um gradiente de concentração do meio da solução para esse espaço onde eu vou estar produzindo novos compostos, né, através dessa oxidação. Eu vou ter um gradiente de densidade, porque essa atividade ela vai provocar aumento da temperatura, porque você tem aqui o efeito Joule, há um certo impacto do elétron quando ele se movimenta com as partes que não se movimentam na solução, isso gera calor, e esse calor vai haver uma diferença, uma convecção nesse líquido. E também vai haver migração de cátions e migração de ânions. Todos esses mecanismos acontecem no processo eletrolítico. E aí eu tenho a oxidação dos cloretos, eu tenho a formação do gás hidrogênio, eu tenho a oxidação do metal do eletrodo, que eu também posso ter um eletrodo que não seja passivo na reação. Eu posso ter um eletrodo à base de irídio, de diamante, de platina, ele não vai participar. Mas a gente queria que ele participasse aqui para formar um coagulante. Já que essas chapas eram de inox, o inox também tem ferro na sua composição. Então esse ferro que vai para a solução, ele funciona como coagulante. Então a gente tem que sempre que favorecer essas três atividades, né? Eletrocoagulação, eletrooxidação e a eletroflotação através desses gases eletrolíticos que a gente produz. E além dessa tecnologia eletrolítica, nós também associamos a esse reator um componente também que trabalha com frequência também, que é a luz ultravioleta. Então nós usamos a luz ultravioleta C, que é muito usada para se fazer a inativação de micro-organismos, porque ela tem uma emissão, o pico de emissão dessas lâmpadas é em 253,7 nanômetros. E isso é bastante absorvido pelo DNA dos micro-organismos, ou de qualquer organismo vivo. Então essa absorção de energia faz com que haja ligações duplas no DNA desses micro-organismos. E eles ficam inativados. Eles não conseguem se reproduzir. E como a nossa água é para consumo humano, e a gente não conhecia ainda os efeitos do processo eletroquímico na parte microbiológica, então a gente entrou com essa maneira de ter no equipamento algo que cuidasse dessa parte de desinfecção. Depois a gente viu que o processo eletrolítico também elimina os micro-organismos, nem precisava do uso das fontes UV. A gente também usou o UV no vácuo, que é uma lâmpada que tem maior energia de fótons e tem uma frequência muito maior dentro d'água, né? Então a gente tem também a possibilidade de fotoativar o dióxido de titânio. Dentro desse reator a gente também aplicou o dióxido de titânio. Então a gente tinha a fotocatálise heterogênea, ou seja, para otimizar a formação de radicais hidroxílados. A minha luz UV no vácuo e a UVC, elas fazem a fotoativação. Essa esferazinha verde ali representa uma partícula de dióxido de titânio. Ela sendo irradiada com essas energias desses fótons, fruto dessas luzes ou dessas fontes UV,
você consegue fotoativar esses catalisadores. E aí eu tenho mais formação de radical hidroxilo. Esse equipamento, ele foi todo fabricado em alumínio. Aqui não dá para ver, mas aqui eu elenquei algumas moléculas que são desconstruídas quando você faz a irradiação desses comprimentos de onda, o VC e o V no vácuo. Eu tenho a possibilidade de desconstruir moléculas de contaminantes também, ajudando o processo eletrolítico. Esse é mais ou menos o esboço do equipamento. Eu tenho associado nele a luz UV, e bem aqui eu tenho os eletrodos do processo eletrolítico. Então são 5 câmaras. A água entra, ele é posicionado dessa forma. A água entra na primeira câmara, ela é obrigada a fazer esse movimento e passar obrigatoriamente em todos os eletrodos e lâmpadas. Isso foi todo construído em alumínio. O catalisador foi aplicado nas paredes desse reator, não dá para ver aqui. Aqui é uma foto dele já pronto, funcionando. Aqui eu tinha todas as minhas fontes que abasteciam os eletrodos dentro dessa máquina. E aqui esse equipamento já instalado lá na ETA Gavião, na estação de tratamento de água do Gavião, usando a água do açude que abastece Fortaleza. Aqui dá para ver melhor o que é que a gente tinha lá na ETA Gavião, né? Aqui está o equipamento instalado, recebendo água do açude, água bruta, né? Passa pelo equipamento e segue para o andar superior, onde eu tenho aqui todas as outras etapas de tratamento, a coagulação, floculação, depois isso vem para os filtros, e aqui recebe uma dosagem de cloro, que é a desinfecção, e aí eu tenho o efluente tratado. Aqui eu conseguia fazer experimentos com o equipamento e sem o equipamento, usando a água do Gavião. Aqui é uma foto lá do laboratório que tem lá, que se chama ETA Piloto. É um ambiente para se fazer pesquisa. Aqui são todos os parâmetros que nós usamos para fazer essa avaliação, né, essa investigação desse equipamento. Aqui tem a parte microbiológica, físico-química, tem os trialometanos, ácidos aloacéticos. Essa foi a sequência que nós usamos. Aí eu chamo a atenção só para essa fase de pré-oxidação, né? Onde eu tinha o não uso de nenhum tipo de oxidante. Depois a gente usava o próprio equipamento. Aqui a gente usava o dióxido de cloro e aqui usávamos o cloro. Todas essas situações foram testadas. Aqui já os resultados, e a gente pode ver desse primeiro gráfico a turbidez. Qual é o percentual de remoção de turbidez? A gente vê que sem usar nenhum tipo de pré-oxidante, a redução foi baixa. Isso sem falar na saturação dos filtros, né? Quando você não usa nenhum tipo de pré-oxidante, você acaba prejudicando as outras etapas. Que aqui não foi analisado isso, aqui foi analisado só a turbidez, quanto ela foi reduzida. Usando o equipamento, foi quase 100% de redução de turbidez. Aqui, DQO, que era uma estimativa de matéria orgânica. Novamente, nós tivemos os melhores resultados de remoção de DQO, usando o equipamento na pré-oxidação da água. Ali é clorofila A, que me dá uma estimativa fitoplanctônica, né, da água, que ainda resta de microalgas. E aqui nós tivemos foi 99,95% de remoção, usando o fotoreator na pré-oxidação dessa água. Sempre superando todos os outros, mesmo o dióxido de cloro, que também é recomendado se utilizar na pré-oxidação, mais do que o cloro, porque o dióxido produz subprodutos, mas num percentual bem menor do que o cloro. E dentro do estado do Ceará existem 99 estações que se utilizam do cloro na pré-oxidação. Só aqui em Fortaleza que se utiliza o dióxido de cloro, na intenção de gerar menos subprodutos.
Aqui, redução de cor. Novamente o equipamento teve o maior percentual de redução de cor. Ou seja, tudo que estava dissolvido na água também sofreu influência do equipamento, através da oxidação. Isso aqui é a turbidez que a gente conseguiu ao final do tratamento, valores de turbidez, não o percentual de remoção. A gente comparando com as outras tecnologias, a gente percebe que esse último valor é do equipamento, 0,14. Esse primeiro gráfico aqui representa meia hora de funcionamento e aqui 1 hora depois. Você vê que os valores de turbidez são bem baixos. E o que é que diz a portaria quanto à turbidez, esse parâmetro? O valor máximo permitido é 0,5 unidades de turbidez. E a gente conseguiu turbidez de água destilada, 0,14, 0,13. E quanto aos trialometanos? Aqui que foi muito bom o resultado do equipamento, foi apenas 0,024 mg por litro. Os outros tratamentos todos não, né? Esse branco aqui, que é o uso ainda do equipamento, mas com vazões, menor vazão, eu tenho sempre maior tempo de detenção da água. Mas eu tenho um problema de geração, que a gente temia, né? A gente obteve aqui o resultado. Isso aqui é o uso do equipamento, a concentração de trialometano, se usando o equipamento na pré-oxidação. Ultrapassou o limite da portaria. Mas se você aumentar a vazão, ou seja, diminuir o tempo de detenção, a gente se enquadra dentro dos valores, abaixo do valor permitido, pela portaria 2914. Aqui são algumas conclusões que já dá para a gente tirar dessa tecnologia. A possibilidade de você ter melhores resultados de remoção de turbidez, matéria orgânica, a carga fitoplanctônica, né, que é essa carga orgânica que a gente sempre vai ter enquanto tiver essa falta de saneamento, sempre vamos ter açudes eutrofizados. E isso é um problema numa estação de tratamento de água. Elevada eficiência de coagulação. Usando o equipamento, a gente viu também a redução no uso de coagulantes, que era a próxima etapa. A gente reduziu pela metade o uso de coagulantes. Então há uma economia também para a estação. E quanto aos trialometanos, a gente viu que se enquadrou no que estava estabelecido na portaria. Aqui é um estudo de custo, onde mostra que não é absurdo o consumo de energia. No dia da defesa eu fui questionado por isso. Mas você vai ter um custo muito alto de energia para sustentar essas lâmpadas e todos esses sistemas eletrolíticos. Só que não é assim. É como eu falei, eu trabalho em cima da frequência, não é da potência. Claro que eu tenho que ter uma potência, né? Eu tenho que ter algum consumo para poder funcionar a tal da frequência que eu quero. E o equipamento funcionando 24 horas por dia, por 31 dias. Aqui eu coloquei o valor de 0,5 centavos, que é o valor do quilowatt-hora. Na época, hoje deve estar uns 70 centavos, não sei. Eu sei que isso me dava uma despesa de R$ 186 por mês. O equipamento funcionar 24 horas por dia, produzindo 267 mil litros por mês de água tratada. Ou seja, eu fiz até uma conta aqui, o preço por litro seria 0,03 centavos. Ou o preço por 20 litros. O preço é tão baixo por litro que a gente fez um cálculo de 20 litros, que é um garrafão daqueles, sai por 0,03 centavos. E o pessoal da CAGES ainda achou caro. Embora eu tivesse aqui também, que eu não botei aqui, a redução no uso de coagulantes e floculantes que eles usam, que custa R$2 milhões por mês. Há uma redução de 50% desse valor. Outros projetos, frutos desse desenvolvimento, a gente fez também uma estação móvel de tratamento de água, usando essa tecnologia, partindo de um reboque,
simples de carro, né, para usar, sei lá, para levar paredão de som. A gente aqui levava um paredão de água, né, para tratar a água. Fizemos toda a estrutura, colocamos várias etapas de tratamento nessa. Aqui eu listo todas as tecnologias e benefícios, né, diferenciais que tem dentro dessa pequena estação de tratamento de água. Aqui nós temos a pré-oxidação com esse processo eletrolítico. Depois a água passa por 2 filtros de areia, depois 2 filtros de carbono ativado, ozônio, microfiltração, dessalinização por osmose reversa e desinfecção final com cloro. Aí tem vários diferenciais aqui da tecnologia. Aqui eu fiz uma pequena filmagem ali, ela já montada, engatada num carro. Oferece mobilidade, como eu falei, né? Faz a dessalinização também. Eu posso parar ela aqui na Praia de Iracema e produzir água potável. 800 litros por hora essa unidade produz. Então a gente também tem a possibilidade de funcionar com energia solar. É porque aqui está muito escura essa foto, mas as portas dela são para cima, assim, para poder colocar o painel solar em cima. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu fico aqui aberto a qualquer pergunta ou esclarecimento a mais. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu tenho uma. Como funciona a questão da manutenção desse processo? Como que ele é feito? Talvez a manutenção é semanalmente, mensalmente? Boa pergunta essa. Como eu falei, pessoal, esses eletrodos, eles participam da reação. No caso do equipamento que faz o tratamento de água do açude gavião, a espessura do eletrodo é que vai me dar a periodicidade de troca desses conjuntos. Geralmente em torno de 6 meses. Vai depender do volume de água que eu esteja tratando. Mas eu posso fazê-los de 6 milímetros de espessura e isso durar 6, 7 meses para trocar. E mais um detalhe, né? Esses eletrodos de aço inox, eles têm um preço elevado, mas não tão elevado quanto um eletrodo de irídio ou de platina, de titânio revestido com platina, que é até difícil de a gente adquirir no Brasil. Mas mesmo assim ainda se torna uma reposição relativamente barata. Cada conjunto de eletrodo desse, no equipamento desse que eu mostrei, que foi instalado na ETA Gavião, ele tinha 50 eletrodos. Esses 50 eletrodos foram gastos, acho que R$1.000 para fazer. E os eletrodos de alumínio são mais baratos ainda. Mais alguém tem uma dúvida? No início a gente fez o tratamento dessa água de maneira individual nas tecnologias, só com as lâmpadas e só com o processo eletrolítico. Com a lâmpada, o custo que você quer dizer é o custo de operação ou o custo de aquisição das lâmpadas, de operação, né? São 5 lâmpadas de 40 watts, são 200 watts de potência de lâmpada. E eu tinha 500 watts de processo eletrolítico. Só que a lâmpada existe uma desvantagem que o eletrolítico não tem. A lâmpada ela pode ser impedida de agir pela turbidez inicial da água. É bom que você tenha turbidez abaixo de 5, para você trabalhar com essas lâmpadas. E a água do gavião às vezes está com turbidez 14, 20, depende desse período de insolação.
Então era mais viável trabalhar com eletrolítico, embora ele gastasse mais, né? Mas 200 watts, você tem um custo aí de 20 centavos por hora, mais ou menos, de energia. Isso. Foi 100% de redução. A gente detectou que no gavião existe coliformes totais e fecais. O gavião, né? Ele recebe esgoto, não tem por onde a gente negar isso. E quando passava pelo equipamento, havia uma redução no limite de detecção. Né? Porque tem equipamento que só vai até um determinado limite mínimo, né, de detecção. E a gente pode dizer que houve uma desinfecção de 99,999%. Testamos. A gente até buscou a frequência, a gente usou o processo eletrolítico, mas não é a mesma eficiência. Porque o ultrassom, ele nos pareceu assim, uma frequência muito limitada, sabe? Quando eu trabalho com essa cavitação que eu mostrei aqui, que a cavitação é hidrodinâmica, essa aqui, é diferente do ultrassom, mas os efeitos são os mesmos. Só que a frequência da hidrodinâmica é bem maior do que se consegue com o ultrassom. Se eu não me engano, o ultrassom é 43 mil Hz, a faixa de frequência dele. Mas não foi tão eficiente quanto a cavitação. E o uso de energia é bem menos no ultrassom. Mas a gente não percebeu esses efeitos que a gente viu na cavitação. E nem no processo eletrolítico. Nessa tua estação de tratamento móvel, você pega a água e ela sai potabilizada. Isso. Não importa se é água doce que recebeu esgoto ou se é água salobra. Assim, né? Existe um limite, né, para a qualidade dessa água. Tá, mas ela gera lodo? Gera. E aí, qual a periodicidade para manutenção com relação ao lodo? Isso vai sendo gerado durante o processo. Isso. A gente vai ter essa geração de lodo. Essa unidade móvel, ela vem com algumas tipo piscinas que nós fizemos para servir como tem um nomezinho que me falhou agora aqui a memória. É para evaporar a água e deixar só os sólidos. Como a gente tem muita insolação, vai passar o dia trabalhando, enquanto vai gerando esse lodo vai ser posicionado leito de secagem. São leitos de secagem. E também tem o rejeito da etapa de dessalinização. E esse rejeito da etapa de dessalinização, a gente vai fazer teste agora para ver se há condições da gente promover a produção de hipoclorito de sódio, já que é tão rico em cloreto, e nós temos esse processo eletrolítico. Aí no caso não entraria eletrodos consumíveis, porque o interessante seria só a eletrooxidação. Então a gente não entraria com os eletrodos de aço ou de alumínio, que aí iria oxidar o próprio eletrodo, né, gerando os coagulantes. Como a gente quer fazer a produção desse hipoclorito através do rejeito de dessalinização, a gente usaria metais inertes para fazer isso. E isso seria distribuído à comunidade. Não. A gente teve uma pesquisa, né? O Álvaro até participou de estar presente. A gente fez uma pesquisa com pesticida, até o clorpirifos, que é muito utilizado na agricultura aqui do estado do Ceará. Houve uma redução na concentração dele. Mas eu não tenho assim lembranças de percentual de remoção, mas foi eficiente, sim. Não aqui, né? Aqui nesses equipamentos eu não fiz essa investigação de contaminantes emergentes, né? Hormônios, fármacos.
pesticidas. Para dele. Só que demanda muita logística, ou é muito caro, ainda não sei explicar. Agora parece muito mais atraente, mas o que falta para a gente estudar mais esse procedimento numa larga escala, por exemplo? Mas eu acho que falta a gente divulgar mais. A gente está já com alguns artigos publicados, participando de congressos. Divulgar esse novo viés, né, tecnológico. Há uma rejeição por esse tipo de procedimento? A própria CAGES se assusta porque acha que o consumo de energia é muito alto. Mas quando a gente mostra os números, eles também ficam céticos. E eu até solicitei que a gente pudesse pegar uma estação de tratamento de água, por exemplo, de Maranguape, que produz pouca água em relação ao Gavião, né? E a gente instalasse lá um projeto piloto. Mas não foi muito aceita essa ideia. Infelizmente, né? Existe algum financiamento para continuar desenvolvendo, ampliar isso? Rapaz, existe. Curto prazo, por exemplo, como é que você vê? Atualmente a gente está com um projeto junto com a FUNCAP. A FUNCAP tem sido um parceiro assim, diário, né? Ela está participando ou fomentando uma parceria com a indústria de redes, lá em Jaguaruana, e a gente está trabalhando lá num projeto de instalação de uma estação de tratamento de efluente têxtil, usando essa tecnologia. E a gente já está nos finalmente já. Um resultado excelente, sem usar nenhum tipo de insumo químico. Porque outra vantagem aqui é que nosso coagulante, ele parte da oxidação do metal, né? Então vai sendo dosado isso na solução. Não há Exatamente. Então você regulando a corrente elétrica, você regula essa dosagem. Então você nem dosa menos, nem dosa mais, né? Você dosa a medida certa. Então há uma economia muito grande. E pode também funcionar com energias alternativas, né? Lá nessa fábrica de rede funciona com energia solar. Pois é. E você tratou efluente têxtil, né? Têxtil, de lagoa de estabilização, de açude para consumo humano e agora galvanoplastia também, fazendo remoção de metais. E na verdade a gente viu que é um grande extrator de microalgas. Eu consigo clarificar a água do Santo Anastácio em segundos. E quando eu clarifico o Santo Anastácio, que é o açude que a gente tem aqui, que também é eutrofizado, que recebe contribuições de esgoto, você com esse extrato, você retira de microalgas, você consegue fazer uma biosorção de metais. Você usa isso como matéria-prima para remover metais de um efluente de galvanoplastia. E também é um excelente extrator dessas microalgas. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Lésia, muito obrigada. Eu acho que todo mundo vai sair um pouquinho chocado daqui hoje, porque eu estou muito pasma com uma tecnologia dessa que a gente sempre fala. A gente tem que investir em novas tecnologias. Mas tem tecnologias, entendeu? Então, acho que a questão aqui agora é identificar o porquê isso não está sendo utilizado, investido da maneira mais correta, né? Queria agradecer. E, bom, como essa palestra era para lançar, né, as inscrições, eu queria avisar que as inscrições estão abertas a partir de hoje, as inscrições da Semana da Química, certo?
E elas podem ser feitas pelo site www.semanadaquimica.ufc.br. Deixa eu só pegar a colinha aqui, calma aí. E no caso lá já está discriminado os pacotes, os valores dos pacotes para o mini curso, mais o kit e a inscrição mais o kit e a inscrição mais uma visita técnica. Nós teremos 2 lotes, certo? Com um período, acho que de 2 semanas. Então aproveitem porque são valores diferenciados, certo? E é só você entrar no site, fazer o depósito identificado ou a transferência bancária no valor da inscrição na conta da Astef, certo? E aí você vai pegar o comprovante e vai anexar junto ao formulário de inscrição, tá bom? Qualquer dúvida pode enviar e-mail ou então entrar em contato com o pessoal da organização. E vamos nos preparar para a Semana da Química, certo? Muito obrigada, gente. Valeu. Tem mais uma coisa.